Amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos de veras alegres, porque nós estamos a serviço do Senhor Jesus, para a honra e a glória do seu santo nome. Nós queremos louvar ao Senhor, nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda a adoração. Amém? Amém. Eu quero vos chamar a atenção dos nossos amados irmãos e amigos para um capítulo e alguns versículos do livro de Tiago, capítulo número 3, versículos de 1 em diante, irmão. Nós vamos falar sobre o controle, Tem muitas das pessoas que não controlam, não conseguem controlar a ansiedade, não conseguem controlar o nervosismo, não conseguem controlar os seus pensamentos, não conseguem controlar os seus desejos carnais, não conseguem controlar os seus desejos, não consegue controlar a língua não consegue, irmãos. Ele é incapacitado nessa área. Ele não tem capacidade, irmãos, de controlar. No caso, ele é um autodescontrole. E nós precisamos, irmãos, ser controlado e controlar, irmãos. Controlar a nossa visão, irmãos, observando o que se deve e o que não se deve fazer ou não fazer, tá, irmãos? Então eu chamo você nesta noite para nós refletirmos e quero compartilhar com os irmãos esse texto, isso de Tiago, capítulo do número 3. Tiago, capítulo número 3. O epígrafe do texto diz a importância do controle da língua, ou a importância de se controlar a língua. Nós sabemos que a língua ela é comparada a um leme de um grande navio, não é isso? Ou também podemos comparar também como algo que precisa de controle. Na verdade, não era isso, não, eu não lembrei a palavra, tá? Então, irmãos, se um navio estiver no meio do mar, sem o leme, irmãos, acontecerá com certeza um desastre muito grande. Porque quem controla o navio é o leme. Não importa o tamanho do navio, mas tem que ter um leme. Conosco, irmãos, é a mesma coisa. Temos que controlar a língua, irmãos. A língua, irmãos, ela mata e a língua, ela dá vida. A língua, ela fere. E a língua, ela também cura. Você pode, através da sua língua, atiçar fogo, em uma cidade, em um bairro, em uma quadra, desde que você não controle ela, que você deixe ela a mercê de Satanás. Nós precisamos controlar a nossa língua, irmãos, em todos os ambientes, em todos os lugares. Precisamos refletir antes de falar. Certo, irmãos? A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Então, eu concordo com a Bíblia. É melhor
ouvir, seja tardio em falar, certo, irmãos? Então é sobre esse assunto, sobre esse tema, que com a permissão de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos comentar. Nós vamos ler somente esses versículos deste, nós não vamos vasculhar em outras páginas da Bíblia, em outros livros. Claro que nós temos várias referências que falam sobre o controle da língua, né? Sobre o vigiar da língua. Isso, precisamos vigiar, irmãos, o que nós falamos. Nós devemos vigiar em todas as áreas de nossa vida, irmãos. Estejamos atentos e vigilantes. Amém, irmãos? Então diz assim, irmãos, olha, meus amados, não seja muito de vocês mestre. Irmãos, não seja muito de vocês mestre. Nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então não queira você ser mestre, irmãos. Porque se você quiser ser mestre e passar a ensinar o que não deve ser ensinado, você será tratado com mais rigor do que os ouvintes. Então, não deseje, irmãos, não queira ser mestre. Certo, irmãos? Não queira, não seja muito de vocês mestre. Está pedindo para eles não ser mestres. Tá, irmão? Ser nem um mero ouvinte. Diz ainda, ó, irmãos, é verdade que todos nós cometemos erro, irmãos. Isto é uma verdade. Certo? Todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Mas todos nós temos a oportunidade de consertar também os erros. Por que só errar? Por que só prejudicar? Nós temos também a capacidade de ensinar, de ajudar, de levantar, de estender a mão para quem precisa. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, irmãos. Se pudéssemos, quer dizer, não podemos. Somente aqueles que são controlados pelo Espírito Santo, que andam e que falam segundo o Espírito Santo, ele é perfeito porque ele fala segundo o Espírito Santo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz ainda a palavra do Senhor, se pudéssemos controlar. Nessa versão diz se pudéssemos controlar. Vê, irmãos? Seríamos perfeitos. E outra coisa, irmãos. Seremos perfeitos e capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Quais são os outros sentidos? Pensamento. Certo, irmãos? E muitos outros sentidos, irmãos. Amém, irmãos? Então, tenhamos o autocontrole da língua. Não podemos deixar de maneira nenhuma esse pequeno pedaço de carne nos lançar no inferno. Não, precisamos controlar ela. Aqui é o navio que vai controlar o lemo. Não é o lemo que vai controlar o navio. É você que tem que controlar a sua língua. Não é a sua língua controlando você. Porque se você deixar a mercê da sua língua, ela te leva para o inferno. Diz ainda, por exemplo, se colocarmos um freio na boca de um cavalo,
podemos conduzi-lo para onde quisermos. Não é verdade, irmãos? Se nós pegarmos um cavalo e colocarmos um freio na boca dele, ele fica mais sensível para nos obedecer e ir ao nosso destino. Entendemos? Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Observe, irmãos. Um grande navio, irmãos. Quem controla ele é o piloto através do leme. Entendemos? Então não se deixe ser controlado, irmãos, pela a ambição, pela a ganância. Não se deixe ser controlado pelos desejos carnais, pela sensualidade. Não se deixe, irmãos, ser controlado pelo ciúme, pela mentira, pela inveja. Não, irmãos. Seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz ainda a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, mesmo com um vento forte, irmãos, mesmo com um vento forte, o piloto do navio consegue conduzir o barco, porque ele está no controle da língua. Quem está controlando a língua é o piloto do barco. Quem pode controlar a sua língua, que também podemos dizer que é um barco, é você, que é o piloto. Entendeu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz ainda a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo de número 5. Assim também, irmãos, a língua é algo pequeno, que prefere discursos grandiosos, grandes discursos por aí, como um pequeno pedaço de carne. Veja, irmãos, observe. Nós vamos ler até o versículo de número 12, irmãos. Até o versículo número 12. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Uma pequena isca ou faísca pode incendiar a Amazônia, irmãos. Entendeu, irmãos? Observe que um pedaço de carne dentro de você pode te incendiar a fazer o mal. Observe, irmãos. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, irmãos. Tem pessoas que ficam querendo segurar a língua, mas não consegue. Irmãos, ele é a rádio pirata da cidade. Certo, irmãos? Não acolhe nem a informação direita, já sai. Se possível, paga até um mototáxi para sair semeando a discórdia, a mentira. Porque se não fizer isso, a língua não para de coçar. Entendeu, irmãos? Esses são os verdadeiros agentes de Satanás. Então veja bem, irmãos. Assim também a língua é algo pequeno, veja bem. É o fogo, irmãos. Entre todos os aspectos as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade corrompendo
né? O mundo de maldade que corrompe em todo o corpo, irmãos. O seu corpo é corrompido por causa da sua língua. Vocês se corrompem por não saber usar a sua língua. Vê, irmãos? Amém, irmãos? E diz ainda, irmãos. Veja bem, irmãos. E outra coisa, além, irmãos, de corromper todo o corpo, ela ateia fogo, olha aí, irmãos, a uma vida inteira, pois o próprio inferno o acende. Olha, irmão, da onde é que vem, não é? Aquele desejo enorme de sair queimando a vida dos outros, por aí. Do inferno, irmãos. É do inferno. Certo, irmãos? Ateia fogo a vida inteira, pois o próprio inferno o acende. Ok, irmãos, ó, uma coisa interessante, versículo de número 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Você já viu aí, né? Aqueles cabas que amansa burro, monta em cima dele, ele pula, e ele cabe em cima até ele ver que não tem outro jeito, né? Ele amansa ele, mas a língua, irmãos, mais a língua. Aí veja isso, irmãos, observe. Ela é incontrolável, irmãos. Ela é incontrolável. A língua ela é incontrolável e perversa. Cheia de veneno mortífero. Incontrolável, perversa e cheio de veneno incontrolável. Meu Deus do céu. Veneno mortífero. Ah, sim, mas tem às vezes coisas boas, né, irmãos? Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele Deus que o criou à sua imagem. Misericórdia, Jesus. Mas é verdade. Mas é uma verdade. A língua, irmãos, às vezes está adorando a Deus, glorificando, exaltando, mas minuto depois está fazendo o quê, irmãos? Amaldiçoando o Deus que o criou. Entendeu? Que criou a sua imagem. E assim, irmãos, bênção e maldição sai da mesma boca. É só saber controlá-lo para não sair maldição e somente bênçãos. Meus irmãos, isso não está certo. Isso não está certo. Viu? Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Acaso isso pode acontecer, irmãos? Não pode. Da mesma forma é a língua, irmãos. Você não pode adorar a Deus e ao mesmo tempo você amaldiçoar a Deus. Pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Não pode. Da mesma forma, irmãos, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Entendeu, irmãos? Então precisamos controlar, irmãos, tá? Controlar. E ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Certo? Para não ir ao inferno por causa deste pequeno membro, por não saber usar. Talvez você saiba andar de bicicleta, sabe até mesmo pilotar avião, sabe muito de matemática, de inglês, português, história, sabe tudo.
sabe vários textos da Bíblia, mas não sabe controlar a língua. Entendemos? E nós precisamos aprender a controlar a língua. Façamos isso, irmãos. Se você acha que precisa de ajuda para fazer isso, peça ajuda a Deus. E Deus vai te ajudar. Deus com certeza vai te ajudar. Ele vai pedir para você abrir a boca, para você dizer coisas maravilhosas, coisas especiais. Entendeu, irmãos? Que Deus em Cristo possa abençoá-lo. Todos os nossos queridos irmãos, os nossos amigos em Cristo Jesus, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, possa continuar pregando um evangelho sadio, um evangelho sem rodeios, um evangelho que cura, que salva e que leva para o céu. Deus em Cristo abençoe você. Deus em Cristo abençoe a sua família. Deus em Cristo abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.